Sebastião, apelidado de o Desejado e o Adormecido, foi o rei de Portugal e dos Algarves de 1557 até o seu desaparecimento. Era filho de João Manuel, príncipe de Portugal, e Joana da Áustria. Ascendeu ao trono muito jovem, aos 3 anos, após a morte de seu avô, o rei João III, sendo instaurada uma regência durante a sua minoridade, primeiro por sua avó, a rainha Catarina da Áustria, e depois por seu tio-avô, o cardeal Henrique de Portugal. Ele assumiu o governo aos 14 anos de idade, no ano de 1568, manifestando grande fervor religioso e militar. Solicitado a cessar as ameaças às costas portuguesas e motivado a reviver as glórias da chamada Reconquista, decidiu montar um esforço militar em Marrocos, planejando uma cruzada após Muley Muhammad ter solicitado a sua ajuda para recuperar o trono. A derrota na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, levou ao desaparecimento de D. Sebastião em combate e da nata da nobreza, iniciando a crise ao trono de 1580, que levou à perda da independência para a Espanha, com a União Ibérica, e ao nascimento da lenda de que, numa manhã de nevoeiro, D. Sebastião voltaria à pátria. Em 4 de agosto de 1578, ocorreu a Batalha de Alcácer Quibir, no Campo dos Três Reis, onde os portugueses sofreram uma derrota às mãos do sultão Abd al-Malik, na qual perderam uma boa parte do seu exército. Quanto a D. Sebastião, morreu na batalha ou foi morto depois desta terminar. Conta-se que, ao ser aconselhado a render-se e a entregar a sua espada aos vencedores, o rei tenha se recusado com altivez, dizendo: a liberdade real só há de perder-se com a vida. Foram as suas últimas palavras, e é-nos dito que, ao ouvi-las, os cavaleiros arremeteram contra os infiéis. D. Sebastião seguiu-os e desapareceu aos olhos de todos envolto na multidão, deixando a posteridade duvidosa acerca de seu verdadeiro fim. Há quem defenda, por outro lado, que o seu corpo teria sido enterrado logo em Ceuta, com toda a solenidade, mas para o povo português de então, o rei havia apenas desaparecido. Este desastre teria as piores consequências para o país, colocando em perigo a sua independência. O resgate dos sobreviventes agravou ainda mais as dificuldades do país. Em 1582, Filipe I de Portugal mandou trasladar para o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, um corpo que se alegava ser do rei desaparecido, na esperança de acabar com o sebastianismo, o que não resultou nem se pôde comprovar ser o corpo realmente o de D. Sebastião. Ele teria chegado de barco ao porto de Faro, e o restante da jornada até Lisboa teria sido transportado por terra na companhia de 8 nobres portugueses, que tinham sido seus companheiros de armas em Alcácer, convocados para o feito. O túmulo de mármore que repousa sobre os 2 elefantes pode ainda hoje ser observado em Lisboa. Tornou-se, então, uma lenda do grande patriota português, o Rei Dormente, ou o Messias, que iria regressar para ajudar Portugal nas suas horas mais sombrias. Uma imagem semelhante à que o rei Arthur tem na Inglaterra ou Frederico Barbarossa na Alemanha. Durante o subsequente domínio espanhol, entre 1580 e 1640, da coroa portuguesa, 4 pretendentes afirmaram ser o rei D. Sebastião, tendo o último deles, o calabrês Marco Túlio Catizone, sido enforcado em 1603. Já em fins do século XIX, no sertão da Bahia, no Brasil, camponeses sebastianistas acreditavam que o rei iria regressar para ajudar contra a luta republicana ateia brasileira durante a chamada Guerra de Canudos. O mesmo se repetiu no sul do Brasil, no episódio da Guerra do Contestado. Dentre incontáveis especulações e investigações de vários autores, a historiadora Maria Luísa Martins da Cunha defendeu em dezembro de 2011, no 3º volume do livro Grandes Enigmas da História de Portugal, que o rei D. Sebastião sobreviveu à Batalha de Alcácer Quibir e reapareceu no ano de 1598, na Itália, onde foi mais tarde preso em Veneza, Florença e Nápoles, com a cumplicidade dos espanhóis. Segundo a mesma historiadora, o corpo do rei encontra-se sepultado na capela de São Sebastião, no convento dos Agostinhos de Limoges. Na verdade, já o historiador Faria e Souza reportara testemunhos como o de D. Luís de Brito, que afirmavam ter visto no final da batalha o rei à distância, sem ser perseguido.
Brito encontrou, posteriormente, em direção ao Rio, e segundo o historiador, esta foi a última vez em que Dom Sebastião foi visto vivo. Mas quais as repercussões, então, do desaparecimento de Dom Sebastião para Portugal e principalmente para o Brasil? Bem, o trono português ficou vazio e teve início uma grande disputa para ocupá-lo. Entre 1578 e 1580, o cardeal português Dom Henrique governou o país. Com sua morte, Filipe II, rei da Espanha, reivindicou o cargo como neto do falecido rei de Portugal, Manuel II. Após pequenos conflitos, Filipe II assumiu o reino de Portugal e unificou as coroas espanhola e portuguesa. Essa união trouxe algumas consequências para o desenvolvimento da colonização do Brasil. Entre elas, a invasão de holandeses, ingleses e franceses ao território brasileiro, pois eram inimigos da coroa espanhola. Outro fato decorrente dessa união foi a quase invalidação do Tratado de Tordesilhas, visto que lusos e hispânicos estavam agora sob o mesmo governo. Mas aí, você já sabe, é outra história.